Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Murilo Mendes, Pedro Afonso e Melissa Uema conversam com a Giovana Borges sobre o inglês, uma chave para o sucesso. Meu nome é Melissa, do primeiro ano do Portinari Pretoriano. Meu nome é Murilo Mendes, do primeiro colegial do Portinari Pretoriano. Meu nome é Pedro Afonso, do primeiro Sena, do Portinari Pretoriano. E hoje a gente está aqui com a professora Giovana. Boa tarde, pessoal. Pra gente falar um pouquinho das qualidades do inglês. Gi, você pode falar pra gente um pouquinho da sua carreira? Eu sou professora de inglês há 3 anos. Atualmente eu leciono em várias escolas aqui da cidade de Avaré. Eu sou graduada pela Cambridge e pela Universidade de Oxford. E também eu fiz a formação para ensino bilíngue. Você começou a ensinar inglês quando? Eu comecei a ensinar inglês quando eu tinha 18 anos. Eu já tinha amplo domínio da língua, então eu queria ajudar mais pessoas que, assim como eu, tinham essa paixão pela língua. Qual foi o motivo que te motivou a isso? Então, a minha carreira e a minha história com o inglês, ela tem diversas fases. Não sei se vocês que aprendem inglês também passaram por essas fases. Mas contando sobre a minha história, eu era uma pessoa que não tinha o menor interesse por aprender a língua. Foi através de criação de conexões com pessoas e com conteúdos na internet que eu criei um interesse e despertei esse interesse dentro de mim para que eu realmente começasse a estudar inglês. Então, a partir desse estudo, eu comecei a dar aulas logo depois que eu saí do ensino médio de inglês particular. Nossa, que legal. O inglês já te levou para fora do país? Para como foi? Ano passado, no começo do ano, em janeiro, eu tive o privilégio de ir para Londres. Foi minha primeira viagem internacional para a Europa. Foi, assim, uma experiência maravilhosa. Vocês já tiveram a oportunidade de visitar a Europa? A Europa, infelizmente, não, mas já consegui ir para a América do Norte, consegui ficar em Orlando um tempo, nos Estados Unidos, e gostei da experiência. Não sou fluente em inglês, mas consegui um pouco. Eu não sei se você teve essa visão, mas é como se fosse um mundo paralelo, um mundo totalmente diferente. E assim, eu sempre falo para os meus alunos, você aprender uma nova língua é você entrar completamente em um novo universo. É você mergulhar de cabeça e assim, maravilhoso. Maravilhoso você conseguir se comunicar com as pessoas, principalmente, você conseguir criar conexões, diferentes culturas, diferentes modos de viver. Então, quando eu tive a oportunidade de ir para Londres, que foi para fazer o meu curso intensivo de inglês avançado, eu tive o privilégio também de agregar isso à minha vida, não só como a minha vida como professora, mas sim a minha vida como Giovana. E eu tenho uma dúvida, você teve alguma dificuldade, tipo, passou por algum perrengue quando você foi viajar lá durante a viagem? Durante a viagem, assim, a única coisa que eu tive dificuldade foi com a comida. Mas assim, quanto ao inglês, eu não tive nenhuma dificuldade. Mas também por conta que eu fui ano passado, eu já era professora, já tinha amplo domínio da língua. Mas, em algum outro momento, a gente pode conversar sobre dicas para viajantes que não são tão fluentes em inglês. Porque com certeza, assim, o que eu mais percebi em Londres pelo menos, são estrangeiros. Então, assim, eu era brasileira, eu conseguia me comunicar com pessoas de todo o mundo falando o inglês. Talvez, agora que você me lembrou de um detalhe, talvez a maior dificuldade foi o sotaque, principalmente o sotaque indiano. Assim, quando o indiano estrangeiro, o árabe também, vai para Londres e eles começam a falar, aprender o inglês, né, para conviver com a gente, é muito desafiador.
Nossa, eu também senti essa dificuldade quando eu fui lá também. Só que lá nos Estados Unidos, principalmente em Orlando, tem muitos brasileiros, né? Lá é praticamente uma cidade que tem brasileiro e americano. Às vezes até em alguns bairros mais brasileiros do que americanos também. Sim, e isso foi uma questão que também eu tive bastante quando eu fui viajar, foi que brasileiro se reconhece em qualquer lugar do mundo. Você tava andando no supermercado, você é brasileiro, né? Teve uma situação bem legal da minha viagem, que foi quando eu tava na Escócia. Eu tava em Edimburgo e eu tava tentando comprar um casaco. Não, casaco não, perdão. Um cachecol. Um cachecol de cachemir, que lá é bem famoso, né? E aí eu tava tentando explicar pra moça que eu queria o botãozinho que era de prender o cachecol, mas eu queria saber se tinha de outros tipos. Aí a moça tentando se comunicar comigo, entendeu o que eu tava falando, eu entendi o que ela tava falando. Aí ela gritou assim: viu, tem como você vir aqui ajudar ela? Aí eu falei assim: você é brasileira? Aí ela falou assim: nossa, graças a Deus. Eu também só consegui me comunicar também lá, consegui me comunicar, na hora de ir no mercado, fazer essas compras, assim, quando tinha brasileiros também, porque direto lá tem gente que trabalha no caixa, que é brasileiro. Eu encontrei muito disso lá e, nossa, acho que foi o que eu mais encontrei. Também garçons, trabalham em restaurante. Sim. Então, aí no caso, ela falou assim: nossa, graças a Deus que você é brasileira, porque eu não tava entendendo, não tava conseguindo passar pra você a informação em inglês. Eu falei assim: sim, sou brasileira. E aí, você tá aqui há muito tempo? Ela falou assim: eu cheguei mês passado, eu não sabia nada de inglês, eu vim aqui pra trabalhar. E aí, ela me apresentou o pessoal da loja lá, e era uma loja inteiramente de brasileiros. Assim, foi muito legal a experiência. Ela falou assim: não, qualquer dia que você quiser, só você pega meu telefone, você me manda uma mensagem, a gente tá sempre contratando pessoal pra vir pra cá, pra conseguir visto, né? E em Londres também, o pessoal do hotel que eu fiquei no Student Dorm, na verdade, que foi uma residência estudantil, eles falaram assim: a hora que você quiser, se você quiser fazer um contrato aqui de 1 ano, 6 meses pra você vir trabalhar aqui com a gente. Nossa. Você ficou bastante tempo lá? Eu fiquei apenas 1 mês. Como eu já tava dando aula, eu fui no meu mês de férias, que foi em janeiro. Mas pretendo ir novamente. Deve ser muito legal a experiência de ir pra Europa, Escócia principalmente, que eu acho um país lindo. É muito lindo, assim. Não existe preço pra esse tipo de experiência. É porque eu sempre fui apaixonada pela língua inglesa e pelo Reino Unido em si. Muito mais do que pelos Estados Unidos. Mas, assim, é aquilo que eu sempre falo. Se você consegue sonhar, você consegue fazer. E entrando também nessa questão de viajar para outros países e aprender a língua inglesa fluentemente, eu queria perguntar para você métodos que você acha, muito, muito eficazes, como ver filmes em inglês, com legenda e tal. E eu queria perguntar isso para você, se você acha que tem algum método assim que ajude muito uma pessoa a aprender a língua inglesa. É interessante essa pergunta, porque hoje em dia na internet a gente tem tanta informação, tanto professor, tanto post na internet sobre isso. A minha resposta é um tanto polêmica, porque eu acho que não existe receita de bolo. O que você mais gosta de fazer? Eu gosto bastante de jogar futebol com meus amigos. Jogar futebol, sei, com seus amigos. Tem alguma série que você goste, algum livro que você goste? A série tem bastante, eu já assisti também Breaking Bad, é uma série que eu gosto muito. Breaking Bad. E você? Eu não sou muito de assistir filme, mas eu agora tô assistindo uma série aí que lançou, que é a Adolescência, um garoto lá. E você, Melissa? Eu gosto de estudar e desenhar. Desenhar? Gosta de algum livro? Gosta de ler? Eu gostava de mistério. Mystery, é bem legal mesmo. Então, o que você gosta de fazer é uma coisa que eu sempre pergunto para os meus alunos particulares, porque você tem que usar o que está a seu favor. Se você gosta de futebol, então você vai aprender inglês através do futebol. Você vai pegar
E é nisso que o direcionamento de um professor particular faz muita diferença. Como que os seus interesses podem te ajudar a você atingir o seu objetivo, certo? Então, por exemplo, eu tenho muitos alunos que gostam de Harry Potter. Então, a gente faz todo um direcionamento de estudo utilizando o que você gosta, tá? Então, você gosta de futebol, você pode, então, para aprender inglês, ler notícia sobre futebol, tem vários vídeos no YouTube sobre comentaristas, jornalistas, várias entrevistas. Então, assim, o mundo tá aí pra você. A informação tá aí pra você. Então, não existe método certo, existe o método que funciona pra você. Sim, eu também acho isso porque vários professores que eu tive ao longo da vida, em outras escolas também, falavam que ver filme, ver... livro eu achei que ajudou um pouco quando eu li uns livros em inglês, mas filme nunca eu consegui evoluir vendo filmes, assim. Mas acompanhando o futebol em inglês, vendo notícias, jogos em inglês, narrações em inglês, eu consegui ampliar meu vocabulário um pouco e deixar um pouco mais... E gostar do que você estava fazendo. E sim, eu gostava, porque eu via filme em inglês sem querer ver, então eu não prestava nem atenção, só via o desenho que aparecia. Assim, eu não vou falar que os professores ao longo da sua vida estavam errados, assim. Qualquer contato que você possa ter com a língua é válida. Então, assim, assistir um filme, conversou com alguém, é válido. Não é algo que você não vai usar. Não é algo que você não vai aprender, você vai aprender. Assim, é porque é muito particular da pessoa também, por exemplo. Pessoa. O Murilo, se ele assistir um filme em inglês, ele pode sim ampliar o vocabulário dele, aprender bastante. Assim como a Melissa também. Mas alguma pessoa talvez não consiga, assim. Mas acho que bem particular. E por que a gente sempre tem que ir pelo caminho mais difícil? Né? Por que a gente não pode usar isso a nosso favor? Porque aí a gente evolui muito mais fácil. Então, e hoje com a internet, com diversos aplicativos que tem, fica muito mais fácil você aprender, você ampliar seu vocabulário. Foi até bom você falar da internet, e já falando sobre a inteligência artificial, que é um tema muito atual hoje em dia, como a inteligência artificial pode te ajudar nessa caminhada, sabe? Eu lembro quando eu tava tentando aprender inglês, que eu tinha que implorar para as minhas amigas conversarem, que sabiam inglês, conversarem comigo em inglês, sabe? Pra eu poder praticar. Hoje em dia, eu já fiz o teste. Você pergunta pro ChatGPT, how are you today? What's your name? What's your favorite color? Então, assim, você consegue ter uma conversa, que não é uma conversa, assim, de leitura, é uma conversa que você espera uma resposta, você tem que entender a resposta, você tem que saber formular a pergunta. Então, assim, eu também recomendo, pra quem não tem ninguém pra praticar conversation, utilizar de todas as ferramentas são úteis. Também um diálogo em inglês também eu acho que uma das melhores formas para você conseguir falar mesmo a língua. Sim. É muito bom você colocar em prática o que você aprende, colocar a teoria na prática. Inclusive, todo estudante de inglês tem medo de errar. Isso é uma questão que é construída logo no começo da sua vida escolar. Assim, a gente tem muito medo de errar, e eu lembro que eu tinha muito medo de errar. Então, às vezes eu deixava de falar, deixava de deixar um comentário no vídeo do YouTube, sabe? Em inglês, por conta que eu tinha medo de estar errado. E aí, acabava que eu perdi muitas oportunidades pelo medo de errar. E eu só consegui atingir essa fluência quando, mesmo errando, eu continuei praticando. Por exemplo, eu já, quando eu tinha uns 12 anos, eu comentava muito em vídeo, só que sempre estava errado. E tá tudo bem, porque o mais lindo do inglês é isso. O fato de a comunicação ser o maior objetivo do falante, entendeu? Então, eu até falo sempre para os meus alunos, quem que diz se tá certo ou se tá errado? Quem cria as palavras em inglês? Isso foi uma coisa que eu aprendi lá no Reino Unido com meu professor. Quem cria o inglês? Quem diz se uma palavra existe ou não existe? Alguns vão dizer, sempre eles falam, né? Harvard, Oxford, Cambridge.
as faculdades renomadas de inglês, mas na verdade não existe um dono da língua inglês. O inglês, ele é lindo porque ele é mutável. Ele muda conforme as pessoas. As pessoas criam a língua. As pessoas se comunicam. E tá tudo bem se você não souber usar o verbo correto. Se você conseguiu se comunicar, isso é fluência. E no Brasil, a gente tem muito medo de errar. Sim. Eu, por exemplo, eu errava bastante quando mais novo e decidi sair do inglês. Eu também queria perguntar pra você alguma forma de motivação, algo que motive o aluno a continuar até ele conseguir chegar próximo de ficar fluente na língua ou de ficar 90% fluente na língua. A questão da motivação é muito curioso, né? Porque pra tudo a gente precisa de motivação. Pra todos os desafios da nossa vida. Pra escola, pra estudar, você precisa de uma motivação. E a motivação, ela vem com objetivos. Qual o seu objetivo? Quando o seu objetivo está claro, eu acredito que você desempenhe muito melhor. Você consiga ter mais força de continuar. Porque nem todos os dias a gente vai acertar, nem todos os dias a gente vai estar bem pra estudar, pra fazer qualquer área da nossa vida. Mas o meu conselho é, tenha boas pessoas do seu lado, sabe? Então, assim, amigos que falem inglês e que estejam do seu lado pra te incentivar, professores, tá? Eu acredito sim que o professor faz muita diferença, sabe? Na motivação. Na questão de... pra tudo que você vai fazer. Quando a gente tá doente, a gente procura um... médico. Quando a gente quer um remédio, a gente vai na farmácia. E quando a gente quer aprender, eu ainda defendo que a gente tem que buscar, sim, um professor. Se você não tem condições financeiras de buscar um professor, você vai buscar um professor, porque quantos professores no YouTube de graça você não tem? Quantos cursos de graça você não tem na internet? Que não, tirando da plataforma YouTube, mas assim, em outras plataformas, quantos professores de graça não estão fazendo conteúdo no Instagram, no TikTok, em todas as mídias sociais que a gente conhece? Então assim, se você não tem condições de buscar um professor particular, busque um professor, entendeu? Porque hoje na internet encontra tudo, curso de tudo que você acha. E também tem muita gente que não entra no inglês por conta de ter vergonha. Tipo, uma pessoa com 20 anos, ela pode não ter tido a oportunidade de aprender inglês com 10. E daí, com 20 anos, ela vai buscar. Só que às vezes também tem vergonha de entrar muito velha no inglês. E às vezes até as pessoas ficam zoando, alunos mais novos. É interessante, porque muita gente me pergunta qual a idade certa de a gente começar a fazer inglês, né? É agora. Se você tem 5 anos, você vai fazer inglês agora. Se você tem 30 anos, você vai fazer inglês agora. Eu já tive alunos de 80 anos. Eu atualmente tenho um aluno de 70 anos. E vou falar pra vocês que ele arrasa. Conversa assim sobre tudo. A gente teve uma aula na quarta-feira só sobre política. A gente estava falando todas as mudanças que o governo americano estava fazendo, taxação, assim. E ele arrasa no inglês. Com 70 anos. Não existe idade. Claro que se você quanto mais cedo você começa, é como se o seu cronômetro começasse a rodar. E aí você tem 1 ano de inglês, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas o seu cronômetro você pode apertar o botão a qualquer momento. Só depende de você. E é você que escolhe o momento que você vai começar. Você pode dar dicas de sites para quem quer começar a aprender inglês? O site que eu mais indico para quem não sabe nada, não tem base nenhuma, é o Duolingo. E assim, ninguém vai ficar fluente com o Duolingo. A gente não vai conseguir ter uma conversa em inglês com o Duolingo. Isso não é falando mal do Duolingo. Eu adoro o Duolingo. Inclusive, eu faço Duolingo. Não de inglês, mas de outras línguas. Até porque eu gosto de conseguir ter essa vivência de outras línguas também. Mas, como eu disse, ninguém fica fluente com Duolingo. Isso é para você começar a criar o hábito de você pelo menos fazer o mínimo por dia, sabe? E um outro site também que eu recomendo, e aí já é para estudantes mesmo, não para alguém que quer só
sabe, ter 5 minutos de inglês no dia. Mas para uma pessoa que tá estudando, que tá pegando um livro, que viu um filme e não sabe uma palavra, é o dicionário Lingui. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas ele é um dicionário que tá na internet, tá? O site é Lingui, Linguee. E ele é o dicionário mais fiel e é o que eu utilizo nas aulas, porque ele traz tanto a tradução quanto palavras semelhantes e exemplos. Então ele é muito bom para quem tá assim, nessa caminhada solo para aprender a língua. E filmes? Você indica algum filme, vídeos de professores no YouTube, para quem tem muita condição de buscar um particular para ajudar no inglês? Como eu falei, depende do seu interesse. Você tem que usar tudo que você tem a seu favor. Mas, se eu fosse indicar alguma coisa, algum filme, algum livro, seria histórias do cotidiano. Então, por exemplo, você tem a série muito famosa Grey's Anatomy, né? Quando a gente vê Grey's Anatomy, ele tem muito vocabulário médico. Vocês assistem essa série? Ele tem muito vocabulário médico. Então, assim, para um aluno iniciante, a menos que você ame Grey's Anatomy, que é geralmente o caso, né? Mas, a menos que você ame Grey's Anatomy, talvez você começar com Grey's Anatomy não seja a melhor estratégia. Porque você vai ter muitas palavras que são de um nível intermediário e avançado, por conta de ser um ambiente médico. Também digo a mesma coisa para quando é um ambiente de suit, por exemplo, que é um ambiente de escritório de advocacia, que também vai ter um linguajar diferente do que a gente utiliza no dia a dia. Uma série que tem essa característica de ser uma série de dia a dia é Friends. Não sei se vocês conhecem a série, porque outro dia eu cheguei na sala de aula no 6º ano e dei o exemplo da série Friends e todo mundo olhou pra minha cara de ué e não conhecia a série. Aí eu percebi que eu tô ficando um pouco velha. Mas Friends é uma série que eu recomendo. Se você gosta, melhor ainda. Mas assim, Friends são diálogos do cotidiano, falando sobre a comida, falando sobre o filme, falando sobre diálogos e falas e vocabulários que a gente vai utilizar no dia a dia. Sim. Mas se você ama Grey's Anatomy, assista Grey's Anatomy. Se você ama Suits, assista Suits. Se você ama Breaking Bad, assista Breaking Bad, entendeu? Titi, eu posso te perguntar uma coisa? Claro. Você disse que a gente tinha que procurar a nossa motivação por meio de filmes e séries. Qual foi a sua motivação? Por exemplo, você já respondeu já que teve... você se encantou pela língua, mas você assistiu algum filme que se encantou, assim, pela minha dificuldade também? Por exemplo, ele tem uma dificuldade, assim, no idioma, mas geralmente a pessoa gosta, assim, de uma dificuldade pra entender. Qual que foi a série ou o filme que você mais gostou? Eu tenho várias séries favoritas. Eu gosto muito de Pretty Little Liars. Acho que foi a primeira série assim, que eu assisti inteira em inglês. Mas assim, a minha maior motivação foi conseguir, sabe? Foi realmente conseguir me comunicar. E eu acho que essa é a motivação de 90% das pessoas que chegaram lá, entendeu? Que saíram do nível intermediário e chegaram no avançado. É você virar a sua chavinha. Isso é uma coisa que ocorre, tá? Parece que a gente tá falando algo que não existe, mas em algum momento da sua vida a chavinha vira. E o meu foi eu conseguir me comunicar. Foi eu ver que tava tudo bem se eu não soubesse como é que era o verbo to be no passado, sendo que eu conseguia passar a informação. Então, foi realmente eu conseguir conversar com alguém 100% em inglês, mesmo com todos os meus erros, e desenvolver essa conversa e essa vontade de continuar. E alguma pessoa já te inspirou em falar inglês? Muitas pessoas na internet e muitas pessoas na minha vida me inspiram todos os dias. Quanto ao inglês, eu lembro que eu assistia muito TED Talk. O TED Talk, ele vai ser um site, também é um site muito bom,
mas aí já não é tanto para iniciante, é para um nível intermediário, avançado, que ele vai ser uma plataforma, um site, que tem somente palestras. E aí eles têm palestras sobre todas as coisas. E eu lembro que em um momento da minha vida, quando eu tava aprendendo inglês, eu dormia e acordava ouvindo TED Talk, ouvindo podcast de inglês, e eles entrevistando, e também, além de entrevistas, eles têm as palestras mesmo, sobre diversos assuntos. E o TED Talk também é um site que eu recomendo muito pra aprender inglês, porque ele tem legenda, ele tem, assim, uns 10 idiomas. É uma plataforma muito internacional e tem sobre todos os temas. Se você gosta de biologia, você vai ter lessons lá sobre biologia. Você vai ter temas sobre inteligência artificial. Todos os temas mais atuais do mundo vão estar no TED Talk. E uma pergunta, quanto tempo você demorou para começar a falar bem inglês? Eu demorei 3 anos. E aí, nesses 3 anos, 1 ano e pouquinho foi pandemia. Então, isso, pro meu inglês, foi muito bom. Por conta que todas as outras áreas da minha vida tiveram que dar um stop. Então, a gente tava tendo aula remota, mas você ter aula remota é diferente de você vir pra escola. Porque quando você vem pra escola, você tem muitas coisas boas, mas você tem muito mais coisa pra ocupar o seu tempo do que se você tá na aula online. Então, nesse 1 ano de pandemia, foi o ano em que eu tinha necessidade de me comunicar, eu tinha necessidade de... e tinha tempo também, né? De entrar de cabeça num livro e mesmo às vezes não sabendo nada de inglês, ler o livro com o dicionário do lado. Eu também fiz aula de inglês particular e acredito que seja isso. Então, eu queria também voltar quando a gente estava falando da sua viagem. Quando viajei, eu tive muito problema com o sotaque deles. Porque estudando aqui, vendo as palavras bonitinho no caderno, é muito fácil. Mas lá, por exemplo, o sotaque é completamente diferente. Tem vários sotaques lá, né? O sotaque de Orlando, onde eu fui, é bem tranquilo. Mas o sotaque texano é completamente diferente. Tive muita dificuldade para entender o que alguns falavam, alguns que vinham de lá. Muita dificuldade. Mas, diante dessa sua dificuldade, como você se sentiu, assim? E nisso eu quero perguntar, como que eles reagiram? Eles estranharam um pouco, porque eu não sou muito de ter um sotaque muito bom falando inglês. Não tenho um sotaque, muito pelo contrário, meu sotaque é... Mas eles repetiram várias vezes? Ou Sim. Foram bem educados? Porque, como eu disse, todo falante de inglês, ele tá acostumado a ter todo mundo falando inglês. Então, assim, nunca tive problema de eles serem mal educados, de eles virarem a cara, porque a gente não ouviu ou não entendeu alguma coisa. Não sei se você passou por essa experiência. As pessoas com quem eu conversei lá, geralmente eram pessoas de loja, assim, por exemplo, no mercado, eram super educados, muito, muito simpáticos, assim, muito gente boa. Eu eu só percebi muito que eles são muito secos, cada um na deles, assim, as pessoas que eu via na rua. Brasileiro é brasileiro, né? Nenhum lugar no mundo que você for, você vai encontrar pessoas igual você encontra aqui no Brasil, entendeu? Eu achei lá um país... Eles são muito mais individualistas, sim, isso é. Eu achei muito seco um país, assim, sem cor, assim, completamente diferente do que eu Brasil, acostumado. Do Brasil. Completamente diferente. Tem até um dos meus alunos que ele falou assim, eu preciso, quando ele veio fazer curso comigo, né? Eu preciso treinar o meu listening. Listening é a habilidade, né, que a gente tem de ouvir o inglês, né? Eu preciso treinar meu listening. Aí eu perguntei assim, tá, a gente faz vários exercícios, né? Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo e tal. Aí conversando com ele, entendendo a situação, ele achava que o problema era ele que não tava entendendo. Mas, na verdade, a gente entendeu pela situação que as outras pessoas que estavam conversando com ele não eram nativos de inglês. Ou seja, eram um inglês carregado de sotaque. Quando o inglês ele é carregado de sotaque, com certeza ele vai ser muito mais difícil de entender. Então, assim, não é que o listening dele é ruim, ele só precisa acostumar.
assim como o nosso ouvido acostumou com o inglês americano e britânico, que é o que a gente estuda no nosso livro, e eu não sei se vocês têm essa experiência, mas se você... É clássico. Se você é um aluno de inglês americano, você faz lá todo bonitinho, sua apostila de inglês americano, coloca um áudio de britânico pra você ver. É inglês nativo, mas vai ser muito mais difícil, porque seu ouvido não está acostumado. Não é que seu listening é ruim, é que seu ouvido não está acostumado. E aí a gente foi conversando com ele e a gente viu que realmente era esse o problema. Então assim, não era que ele não estava entendendo ou precisava melhorar o listening dele em inglês. Ele precisava acostumar com aquele sotaque. Tem a habilidade do listening, a sua habilidade no caso, teve alguma dificuldade nas variações em inglês? Por exemplo, a gente tem o inglês americano, o inglês britânico, o inglês australiano. Eu queria saber, qual que você teve mais dificuldade? Eu comecei aprendendo, assim, comecei a fazer aula de inglês britânico. Então, assim, quando você começa com inglês britânico, eu acho que é muito mais fácil depois de você entender o americano. Agora, se você faz o contrário, eu acho um pouco mais difícil. E assim, quando você realmente tem porque tudo depende do ambiente. Quando você tem um ambiente que te favoreça, por exemplo, ouvindo um vídeo no Instagram, tem toda uma sonoridade para que você consiga entender aquilo claramente. Mas imagina você tentar entender um indiano no mercado lá de Londres, que fica muita gente falando ao mesmo tempo, um monte de gente gritando, um monte de promoção no Camden Market. Então, assim, tudo isso favorece. Às vezes, em português, a gente não entende o que a pessoa do nosso lado falou. Fala assim, repete, por favor. Não te ouvi. Às vezes, é uma questão de você não conseguir ouvir o que a pessoa fala claramente. Não de você não saber a palavra, de você não entender. E só contextualizando essa parte do listening, o inglês ele tem 4 habilidades. E essas 4 habilidades, elas são distribuídas em cada pessoa. Então, um vai ter mais facilidade em uma, o outro em outra. Então, a gente tem o listening, o reading, o writing e o speaking. E o writing e o speaking são as habilidades ativas. Então, é o que a pessoa precisa produzir. Costumam ser a que a gente tem mais dificuldade. Você acha que o aluno, independente da carreira que ele seguir, o inglês fluente, ou inglês mesmo básico, é um diferencial em questão de abrir portas? Com certeza abre portas. O inglês ele é a chave para o sucesso. Mas eu não digo mais hoje que é um diferencial. Eu digo que é uma obrigação. Se você quer estar no topo, se você quer chegar lá, você precisa saber inglês. Sabe? Então, sim, ele abre muitas portas. Mas não é mais um diferencial. E sim uma obrigação. Giovana, muito obrigada por participar do nosso podcast. Eu queria saber o que você achou do nosso podcast. Achei muito legal, eu adorei a estrutura que vocês têm aqui, é maravilhoso. Gostei muito e espero que vocês tenham também aproveitado esse bate-papo mesmo. E que o que eu desejo para todo mundo que está nos assistindo e para vocês também é que vocês não desistam. Vai ser difícil, assim como todas as áreas da nossa vida, mas é muito gratificante, assim. É maravilhoso entrar nesse mundo. Não é sobre falar uma língua, e sim sobre abrir novas portas para um mundo que vocês nem imaginam que exista. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.